Da continuidade, então, ao tarifaço, vamos saber agora dos impactos da sobretaxa americana nas regiões do país. E quem faz a análise regional para a gente agora é Flávio Ataliba, pesquisador da FGV IBRE, que elaborou, então, o estudo. Muito bem-vindo. Boa tarde, Simone. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição dos seus telespectadores. Obrigada a você, viu, Flávio? A gente está nessa sequência aí de repercussão, não é, em relação ao tarifaço que entrou em vigor ontem. Setores calculando, então, seus prejuízos, aqueles que com a sobretaxa maior, com 50%, e até mesmo quem tem a tarifa de 10%, né? Eles chegaram no início a falar nesse alívio por ser uma tarifa menor, mas mesmo assim, né, Flávio, estão taxados. E a FGV fez esse estudo, então, para saber os níveis do impacto conforme, então, as regiões. Fala para a gente os níveis, né, elaborados nesse estudo e também nas regiões e essas consequências que virão. Bom, o documento teve a intenção, e foi muito bem ilustrado, antes aqui da gente entrar nessa entrevista, que vocês mostraram, né, os diversos impactos nas diversas regiões brasileiras. Então, quando a gente fala, por exemplo, que as exportações brasileiras, parte delas serão taxadas, na verdade, o rebatimento em território nacional, as consequências desse tarifaço, elas acontecem de forma diferente, porque cada localidade do Brasil, cada região, tem uma base produtiva diferenciada, não só mão de obra qualificada, muito qualificada, pouco qualificada, também os produtos são diferentes, são produtos, algumas regiões, sul e sudeste, produtos melhor acabado, com maior valor adicionado, enquanto regiões, por exemplo, com norte e nordeste, são produtos que têm aí, inclusive envolve muita mão de obra pouco qualificada e produtos perecíveis, como a reportagem inclusive mostrou. Então, o estudo que a Fundação Getúlio Vargas fez foi exatamente mensurar de alguma forma quais seriam os impactos, olhando aí as diversas realidades existentes em nosso país. Pois são muitas as realidades, não é? Diante do nosso país ser tão continental, a gente sabe dessas diferenças, aí a gente citando na matéria em relação a Juazeiro do Norte, né, na produção da fruta, da manga, né, são 12 mil hectares e o prefeito nessa peleja, vamos dizer assim, não só ele, né, de Juazeiro do Norte, mas outros governadores do Rio Grande do Sul, enfim, todos aqui em Brasília tentando ver como é que vai ser a partir de agora. O governo vai lançar, vai anunciar talvez essa semana esse plano de contingência, mas até lá a gente tem os setores nessa expectativa. E no caso, vamos colocar aqui a manga, não é? Existe essa possibilidade dela ficar no pé, de não ser colhida, porque essa manga produzida vai para os Estados Unidos e na consequência pode atrasar até a próxima produção para a Europa, como a gente estava vendo, e gerar um outro problema, que é fitossanitário, que a gente viu aí, o problema da mosca branca. Ou seja, é uma sucessão elencada aqui que vai despertando essa angústia nos setores, né? E como é que fica esse grau aí no estudo em relação às regiões? A gente sabe do norte e nordeste? Isso. A sua explanação agora ela foi muito interessante, porque exatamente essas são as preocupações. No momento que eu, por exemplo, produzo um calçado, ele pode até esperar um pouco, claro que tem custos envolvidos, até ser vendido, mas não tem um problema mais emergencial como tem uma manga que é produzida. Então, isso traz preocupações distintas nas diversas localidades do país. Agora, uma questão importante e que o estudo levanta é que, se a gente olhar, por exemplo, a região centro-oeste, do total do que é exportado da região centro-oeste, 3% é destinada aos Estados Unidos, principalmente a gente está falando aí da carne bovina. Grande parte da exportação daquela região é destinada à Ásia e à Europa. Então, isso significa que, evidentemente, vai sofrer sim, vai ter um impacto adverso,
mas a capacidade que o Centro-Oeste tem, por exemplo, de realocar parceiros, dado que já existem esses parceiros em outras regiões do mundo, fica mais fácil. Diferentemente de quando você tem uma produção muito concentrada, uma produção perecível, como o Nordeste, que 11% da produção da região é destinada aos Estados Unidos, e grande parte dessa produção, a gente viu aí todo o exemplo no Vale do São Francisco, há uma questão emergencial a ser resolvida. E você não consegue, por exemplo, trocar um parceiro comercial ou substituir um parceiro comercial de uma forma tão veloz. Isso exige uma série de ações, exige uma construção de um relacionamento com importadores, isso vem atrelado financiamento, vem atrelado condições sanitárias, e não é imediato essa transição para outros mercados. Então, a gente realmente tem um problema complexo, muito complexo, porque as regiões brasileiras têm produtos diferenciados, têm níveis de sofisticação desses produtos também diferenciados, têm impactos socioeconômicos diferenciados. Então, vamos dizer assim, a resposta que o poder público pode contribuir em minorar esse problema, ela vai depender exatamente de cada região, de cada situação específica envolvida no problema. Então, esse é o grande desafio daqui para frente. A despeito, é fundamental também que a gente entenda que o ideal nessa situação é se a gente conseguir negociar ainda com o mercado americano, porque isso serve de alguma forma, alguma remediação do problema, enquanto se consegue futuramente novos parceiros comerciais. A busca é essa, né? Com a iniciativa privada, com os exportadores daqui, de lá também, né? Buscando essa interatividade para poder ver o que pode fazer. Porque a gente também tem aqui a situação do mel. A gente já fez entrevista aqui com o setor, o mel do Piauí, o mel orgânico, que tem esse mercado concentrado para o mel orgânico nos Estados Unidos, e uma tarifa, essa de 50%, praticamente inviabiliza, não é? A gente sabe aí, e muitos produtores rurais, né, agricultores familiares envolvidos, não é, nessa missão de exportar, e esse produto ficando aqui no Brasil. Temos condições de absorver tudo isso? O brasileiro, infelizmente, a gente sabe que não tem o hábito, não é, pelo consumo do mel, como a gente vê fora aqui do Brasil. Infelizmente, tem que melhorar, é mais um passo, tem que melhorar, mas o mercado americano é muito atrativo, paga bem, não é? E essa sobretaxa de 50% inviabiliza a questão social, o emprego, enfim, né? É uma situação bem complicada. Esse ponto também que você coloca, Simone, esse exemplo do mel, ele é emblemático. Em que sentido? Em sentido porque na produção do mel, ela é feita por cooperativas. Inclusive, não é concentrado somente no estado do Piauí. Você tem fornecedores de mel no Ceará, no Rio Grande do Norte, tem em Pernambuco, que é destinado para o Piauí. Lá, através de cooperativa, você consegue empacotar uma produção só, que facilita, no conjunto, ser exportado para os Estados Unidos. No momento que cessa esse processo, a gente está falando não só de uma questão econômica envolvida nessa relação, mas de milhares de produtores atomizados, relacionados com toda essa cadeia, que aí você tem um impacto direto na renda dessas pessoas. Aí a gente tem uma questão social muito forte envolvida. É claro que, inclusive, também matéria já da nossa reportagem anteriormente, é que o governo tem condições de, por algum tempo, por diversos mecanismos, minorar, minimizar o problema, mas isso precisa ser resolvido a médio prazo, buscando ou reatar o comércio no mercado americano, ou então buscando alternativas. Mas, repito, buscar alternativas quando não se tem parceiros já construídos fica muito mais difícil. Então, assim, se eu já exporto para alguém uma certa quantidade,
100 e eu exportar 120, é muito mais fácil do que quando eu exporto zero para alguém e passo a exportar, porque todo o processo institucionalizado de exportação, ele leva um tempo, não é imediato. Por isso que sempre sugere-se, talvez, tudo o que está acontecendo, esse problema que está acontecendo atualmente, sugere-se uma atenção maior da necessidade do Brasil, não só de ampliar a base, o tipo de produto exportado. Quanto mais diversificado a nossa produção, melhor. E quanto mais outros parceiros comerciais que a gente consiga ter, melhor também, porque qualquer choque tarifário, qualquer outro problema que aconteça em uma nação que é um grande importador dos nossos produtos, a gente acaba suavizando o problema, transferindo aquela exportação para outros mercados. Então, quando você está muito concentrado num tipo de produto, pode acontecer o que está acontecendo já, questão do tarifaço da economia americana. Então, são questões muito importantes que precisam ser pensadas e precisam ser construídas, de certa forma, não diria construída, mas reforçada a ideia de uma inteligência comercial, de abrir, de facilitar cada vez mais novos mercados e novas isenções dos nossos exportadores em outros mercados. O governo, então, seja da União, seja dos estados, até o município, tem um papel fundamental, principalmente para os menores, em ajudar a encontrar novos parceiros comerciais. Também isso é uma iniciativa muito importante que deve ser feita. Flávio Ataliba, pesquisador da FGV IBRE. Muito obrigada, viu, Flávio, por comentar, falar e análise da pesquisa. Obrigada, boa tarde e até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau.